Pois é, pessoal do sexto ano, bom dia para vocês, é uma alegria estar dialogando com vocês mais uma manhã, cortou do nada para o rostinho lindo do Juninho, e é uma alegria estar dialogando com vocês, né? Sexto ano não é diferente, não seria diferente. Mais uma aula show de sustentabilidade, você já sabe aqui, ó, rapaz, do rostinho lindo, sempre uma alegria. Tem aí várias formas de vocês interagir com o nosso conteúdo. Tem um aplicativo do Educa Recife, tem um canal no YouTube, vocês assistem a gente aqui pela TV Nova Nordeste. E agora o professor Armando volta para vocês. Aí, agora sim, minha gente. Bom dia, sexto ano. Tudo certo com vocês? Começando essa segunda-feira aí na tranquilidade, né? Agradecendo aí ao pessoal da técnica pela experiência. Ó, então vê só. A nossa aula vai versar sobre saneamento básico, né? Então a gente já começou na aula passada. É um assunto bem amplo, bem complexo, né, professor Gilson? Isso. E aí a gente vai abordar com mais calma alguns termos que são muito importantes, né? Para que esse aprendizado ele seja realmente interiorizado, né, professor Gilson? Exato. Que é o objetivo das aulas de sustentabilidade, né? Para os alunos poderem levar esses conhecimentos para o dia a dia, para a comunidade, para casa, para a escola, enfim, para a vida. Então, é só, lembrando que é saneamento básico. Aí, professor Gilson, eu não botei o nome de propósito, né? Botei só aí as imagens e os desenhos, que é para os alunos do sexto ano relembrarem aqui comigo, tá? Então, ó, na primeira imagem eu tenho aí uma pessoa o quê? Lavando a mão aí em cima, tá vendo? Ó, tem uma seta aí do nome saneamento básico, uma pessoa lavando a mão. Por quê? Porque o saneamento básico, ele trata, né, da água que vai chegar na nossa casa. Então, a gente viu uma estação de tratamento, né, na aula passada. Então, a água que chega, a água encanada, né, limpa, que chega aí para a gente tomar banho, enfim, fazer outras coisas, é parte do saneamento básico. Bem como, aí a gente já segue para outra imagem, o esgoto, né, ou seja, a água que é chamada água cinza, né, a água que vai ser utilizada, né? A água que vai precisar de tratamento. Então, a gente viu, professor Gilson, na aula passada, uma estação de tratamento dessa água. Então, tem vários processos de separação e tal. E esse processo que a gente viu não é nem para a água voltar a ser consumida, é só para ela ser jogada adequadamente na natureza. Então, veja, o esgoto que a gente vê aí, muitas vezes, cidades litorâneas, é bem comum a gente ver, né? Tem aquela área ali da praia que não é tão utilizada para o turismo, a galera abre aquele cano gigante, né? E tá lá, então depois que entrou na água ninguém vê mais, né? Então, isso não é legal, porque essa água tem que ser tratada, né? Porque vem de diferentes usos, então dá mais trabalho para a natureza, como se ela já não tivesse, né? E aí, ó, o terceiro ponto é a coleta de resíduos sólidos. Então, a coleta de resíduos sólidos também faz parte do pacote do saneamento básico, né? Então, retirar o lixo das ruas para que quando chova, por exemplo, não entupa a galeria e tal, também é um papel do saneamento básico. E como eu falei em chuva, né? Essa última tá meio clarinha aí, Cleitinho vai jogar na tela pra gente aí. Então, essa última aí, ó, tem uma nuvenzinha e a água caindo, então a água da chuva, né? A água da chuva também é tratada pelo saneamento básico. Então, essas questões de alagamentos, né, de como utilizar essa água, para onde vai a água, então, tudo isso está relacionado ao saneamento básico também. Relembraram aí? Agora a gente vai começar, professor Gilson, com o tema da aula de hoje. Eita, eu nem apresentei Jéssica, ó, quem está aí do lado aqui é a querida Jéssica, professor Gilson. Desculpa aí, vamos embora. Ó, vocês já ouviram falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, chamado ODS, né, professor Gilson? Muito importante, os chamados ODS 30. E aí, pessoal do sexto ano, a gente já falou aqui, com certeza, né, sobre esses objetivos. E aí eu vou trazer aqui para vocês, ó, são ao todo 17 macro-objetivos, né, grandes temas, e esses grandes temas, eles vão ser destrinchados aí, eles vão ser desenvolvidos em temas, em eixos menores, né? Então a gente tem aí, ó, desde erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento,
energia limpa, trabalho decente, indústria, inovação, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e parcerias e meios de implementação, ou seja, implementação de tudo isso. Então a gente vai destacar aqui, ó, 2 que são diretamente ligados ao nosso tema, né? Tanto é que está aí em azulzinho. O primeiro é a vida na água e o outro é água potável e saneamento. Então veja, né, como é importante a questão do saneamento para um mundo mais sustentável. Então esses ODS, eles são desenvolvidos pela ONU, tá? E a ONU, ela vai, através de seus estudos aí em escala global, pensar medidas que sejam gerais, ou seja, vão ter países que vão precisar de mais em algumas áreas, vão ter países que vão precisar em outras áreas, tá? Então, mas essas medidas, elas são gerais para que os países que têm necessidade, por exemplo, de melhorar o saneamento, consigam, né, buscar esse saneamento, trazer essas medidas para suas políticas públicas, né, para se tornar aí mais sustentável até 2030. Então, isso não é visando só as mudanças climáticas, que a gente já abordou aqui, né, e tem ali o objetivo 13, que é só sobre mudanças climáticas. Isso também está relacionado ao desenvolvimento humano, né? Então, a gente tem questão de justiça, igualdade de gênero, tem questão de comunidades sustentáveis, então pequenas comunidades e por aí vai, educação, enfim. Beleza? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês, não poderia deixar de trazer, né? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver por cima aí, mas para vocês entenderem como é que funciona. Então, o objetivo 6, né, que visa, como macro tema, garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos e todas, né? Então esse é o eixo 6 principal. E aí eu destaquei 3 pontos. Você vê aí que não está na ordem, né? Tem o 6.1, 6.2 e o 6.6, né? Não ia dar para colocar todos aí também. Eu trouxe principais. Por exemplo, até 2030, né, o objetivo alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. Então veja, equitativo é o que? É igual, ou seja, aqui no Brasil, em algumas cidades, né, a gente já viu que tem um problema de saneamento básico considerável, né, de acesso. Então nós vamos ter o quê? Vamos ter bairros que têm acesso ininterrupto e tem bairros que vão receber água 2 vezes na semana, às vezes 1 vez por semana, dependendo do período do ano. Professor Gilson, sobre essa realidade, né, traga aí como é que funciona lá na sua vivência aí, no seu lugar. Rapaz, a gente passa por uma dificuldade, porque como eu moro na cidade de São Lourenço da Mata, né, e aí sim, tem bairros que tem esse acesso, né, a um saneamento, tem uma rede de coleta, né, já outros não. Agora sim, o engraçado é o final, né. Geralmente esse final dessa coleta não é no canto ideal, né? Geralmente vai parar no nosso queridíssimo Rio Capibaribe, que corta a nossa cidade. E aí é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque você vê, se é um mundo mais sustentável, tem a questão das preocupações ambientais, beleza. Muito bom pensar no meio ambiente, pensar na natureza, conservar os corpos hídricos, conservar aquelas áreas verdes que existem na cidade, melhorar o ambiente. Mas aí você vê que passa por além dessas questões ambientais, passa por um viés social, a questão das desigualdades que existem na sociedade, pode ser de gênero, desigualdade econômica, nas desigualdades sociais, e também tem a questão que econômica e institucional. E aí, através desses 4 viés, a gente conseguir construir um mundo que seria o mundo ideal, né? Mas aí a gente vê que começa a pegar um exemplo aqui, outro exemplo aqui nas questões locais, e a gente consegue ver que estamos bem distantes disso. Estamos no ano de 2022, temos aí apenas 8 anos para conseguir alcançar essas metas e muita coisa ainda falta
para que a gente possa chegar pelo menos a metade, professor. Uns 50%zinho, né? Tentar chegar lá. É a questão das utopias, né? As utopias servem para a gente continuar caminhando. Então, tem que colocar o objetivo no máximo mesmo, que é trazer até 2030 a igualdade. O quão próximo chega desse objetivo é realmente o que importa, tá? Não é dizer, é impossível, então não vou fazer. Então, se fosse assim, nada caminharia, né, professor Gilson? Exatamente. Ó, então aqui só para destacar o último, né? 6.6 até 2020, né? Esses objetivos foram criados lá atrás, né? Aí começaram a ser desenvolvidos em 2015, por aí, 2018 que saíram. Então, até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos. Então, só para perceber aí, para vocês perceberem que não é só cuidar do rio quando está passando ali na cidade, né? Todo o sistema, que foi coisa que a gente já viu aqui, beleza? Então, só para vocês se ligarem nisso aí. Relacionado à vida marinha, eu trouxe também 3 pontos aí, tá? Eu vou ler aqui o 14.2, vai chegar aí na tela para vocês, para poderem acompanhar. Então, ó, 14.2 que está aí no meio. Até 2020 também, né, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço de sua capacidade de resiliência e tomar medidas para que sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Então, toda aquela questão do plástico que a gente falou, né? Da ilha de plástico que a gente viu aqui. Então, esse ponto aí, ele está relacionado a isso. E tem a ver, professor Gilson, com o saneamento em terra. Isso. Então, veja como são integrados, né? Então, se eu não tenho aí uma limpeza adequada das praias, por exemplo, esse lixo, ele vai, esse resíduo, ele vai acabar indo para a corrente marítima e vai chegar lá no meio do oceano, né? Então, infelizmente, a gente não tem só uma ilha de lixo, né? De plástico. A gente tem várias, né? Que estão se formando aí. Então, para vocês verem como precisa ser realmente integrado, né? Para que essa integração crie uma realidade global, né? Uma realidade macro diferente. Então, vejam, é muito importante vocês prestarem atenção a esses ODS, tá? Para que a gente consiga ter esse pensamento orgânico e organizado em vocês, beleza? Ó, e aí, ó, saneamento básico e meio ambiente. Agora a gente vai refletir, ó, essa foto aqui, professor Gilson, foi tirada de uma ação no nosso rio Capibaribe, né? Então, por exemplo, para quem ainda não sabe, mas pode ser que já tenha visto no seu bairro, a gente tem aqui na cidade, né, estações de coleta para esse tipo de material, professor Gilson. A gente tem ecoestações, coisa boa, né? Que estão espalhadas na cidade, né? E essas ecoestações, elas recebem esse tipo de material que não é fácil da gente descartar, né? Então, aí onde está a ação consciente, né? É mais fácil eu jogar no meio da rua, jogar no rio, verdade. né? Mas eu posso também me organizar, ver com alguém e tal, para poder levar esse resíduo, né? Esse lixo para uma ecoestação adequada. Então tem aí opções, tá, minha gente? Então observa. A poluição de cursos hídricos é um dos aspectos mais perceptíveis dos impactos de uma rede de saneamento deficitária. Ou seja, se a gente vê muito lixo é porque está em desequilíbrio, não está conseguindo captar a quantidade de lixo que chega a esses lugares. Em períodos de cheia dos rios, os resíduos sólidos são carregados para os bueiros e também são diretamente lançados nos corpos hídricos. Então, além da gente ter aquele velho alagamento, né, esse alagamento, quando ele ultrapassa, assim, rompe as barreiras da rua, né, ele vai levar esse resíduo aí diretamente, né, ou então tá ali aquela montanha de lixo que fica ali na rua esperando o carro passar, né? Todo mundo junta naquele ponto ali marcado, né? Coitado de quem mora perto desse ponto marcado, né? Aí tá lá, e de repente começou a chover muito. Então aí, ó, já vai levar isso aí, né? E sempre
né, muitas vezes vai cair na água do rio, porque é uma questão gravitacional, né? Se você não parou para pensar nisso, né, é uma questão gravitacional. Então a água ela vai seguir para o ponto mais baixo justamente por causa da gravidade, né, minha gente? Então o relevo ele também se organiza dessa forma, tá? É importante a gente perceber isso. Então até para a gente interagir melhor com o nosso lugar, beleza? Último ponto chegando para vocês aí. Como consequência, temos a mortandade da fauna aquática, bem como a interrupção dos ciclos naturais. Então, veja, um rio que está repleto desse tipo de material aí, né? Ele vai liberar produtos resíduos que podem aumentar a mortandade das espécies, né? Além de retirar oxigênio da água. Então, a gente já tocou nesse ponto quando a gente falou dos rios da cidade, né? A gente tem uma aula sobre isso. A quantidade de oxigênio que é necessário para ali trabalhar aquela matéria orgânica. Então isso acaba muitas vezes deixando a água sem oxigênio, que faz com que os seres vivos ali, ó, né, morram afogados dentro da água, né? Que se falta oxigênio, o bicho vai morrer afogado dentro da água, professor Gilson. Então é relevante a gente pensar sobre isso, tá? E aqui eu trouxe essa página muito boa, é um Tumblr. Olha aí. Né? Eu não sei porque eu me arrisquei a falar essa palavra, mas tudo bem. Bom, mas é aquele tipo de site lá que parece um blog e tal. Sim, né? perfeito. Você tá ligado. Esse aí, ó, Água Sua Linda, tá aí o QR Code, tá? Para vocês acessarem. Já dou um spoiler. Tem a ver com a nossa atividade de casa, então quem tá aí com o celular, já prepara aí o QR Code, né? O leitor de QR Code, né? Um aplicativo para ler esses desenhos aí. Então, observa, nós temos os tipos de poluição, né, professor Gilson? Eu trouxe só para a gente perceber. Então, a gente tem a poluição química, a poluição física e a poluição biológica. Então, nós já organizamos aqui, a gente falou de todos esses, né? Então, a química, né, tem a poluição biodegradável e a persistente, né, que é chamada de bioacumulação. Que são aí, por exemplo, fertilizantes. Você vai jogar ali um agrotóxico ali na água, né? Então, esses agrotóxicos eles vão trazer novos compostos químicos ali para a água que não é tão interessante para a vida marinha, então, como a gente falou, né? Então, vai poluir aí e vai causar alteração dos ciclos, né? Que é nada mais nada menos do que você ter ali uma mudança, os animais mudarem seu lugar de reprodução, por exemplo, porque está cheio de lixo, eles não conseguem, né? No mangue é muito comum isso, né? Porque o mangue, os animais, os caranguejos têm que entrar, cavar a sua loca e tal, né? Fazer a andada, então tem que se deslocar para aquele lugar, e quando se desloca tá lá, só o cimento, professor Gilson. Aí pronto. Aí acabou, não tem mais sentido a vida do caranguejo, né? Pois é. Então veja, depois a gente tem a física, né, que tipo, água quente da indústria, por exemplo, a indústria, ela, né, em seus processos ela vai utilizar muita água, então é muito importante que as indústrias, elas, né, já na sua formação, já pensem numa forma de tratar a água, né, até porque a indústria, ela sabe como é que vai funcionar a sua produção, né, então é inadmissível uma indústria ser instalada sem que haja aí um plano de manejo das suas águas, né. É muito diferente da gente ter a formação de um bairro, que é uma formação que vai acontecer muitas vezes de uma forma espontânea. Então, o poder público ele vai demorar um tempo para fazer estudo, levantamento e tal, para criar um saneamento, do que uma indústria que normalmente é privada e que vai ter ali uma planta industrial. Então, a planta industrial, pô, se eu vou construir uma planta industrial inteira, né, não tem cabimento, não tem sentido não colocar ali um sistema de tratação, né, da água. Então, ó, resíduos sólidos, que são sedimentação, que faz a sedimentação, né? Enfim, são os resíduos maiores, o lixo também. E os orgânicos, né? Que são as bactérias, os vírus, protozoários, vermes, que a gente vai falar sobre isso, né? Já. Então, professor Gilson, quem é responsável pelas águas, né? Além de nós, né? Agora a gente vai falar em outras instâncias. Veja. Eu peguei os 3 níveis aqui, né? Aí, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, ó, a nível federal, nós temos aí a ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, todas
instituições aí, minha gente, vão ter sites que vão disponibilizar material, então vale a pena conferir. A gente tem aqui estadual, né, a Agência Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a famosa CPRH, e a nível municipal nós temos a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Cada uma dessas instituições, né, vai trabalhar em um nível, né, então vai se preocupar, né, e de uma maneira se preocupar com todo, né, porque a gente já viu isso aqui faz muito tempo. O local ele vai influenciar o global e vice-versa. Então tem que ter aí esse pensamento, né, do todo. Bom, como últimos pontos da nossa aula de hoje, né, eu trouxe um negócio chamado Agenda 21, professor Gilson. A Agenda 21, ela foi, né, ela é digamos assim, um protocolo, né, um acordo, né, uma série de medidas a serem tomadas pelos poderes públicos, né, para criar suas políticas ambientais, né, suas políticas de sustentabilidade. Ela foi elaborada lá na Rio 92, né? E aí, ó, tá destacando aí para vocês o termo agenda, né, no seu sentido de intenção, né? Ou seja, desígnio, desejo de mudança. Então, modelo de mudança para um modelo de civilização que predominasse o equilíbrio ambiental, a justiça social e a justiça social entre as nações, né? A Agenda 21 de Pernambuco foi elaborada no ano de 2002. Então, veja como o tempo, né, ele é necessário para elaborar esse tipo de projeto. Então, a gente tem a Agenda 21 de Pernambuco. Eu trouxe aqui, ó, só para a gente relacionar com aquela questão do saneamento e as doenças. Ó, objetivo, combater doenças infecciosas. E aí, dentro desse objetivo, a gente tem um ponto, ó, estabilizar o crescimento de casos de esquistossomose, dengue e tuberculose. Então, duas dessas doenças aí são transmissíveis, né, pela água, né? Então, se pega aí com o não tratamento da água, né? E aí, qual é o índice que ele vai utilizar para visualizar isso aí? Que é a incidência e taxa de mortalidade associada à esquistossomose, né? Que, infelizmente, vai estar relacionado diretamente ao não tratamento, né, do esgoto jogado na água e o contato com isso, né, não só na água, mas também nas residências, tá? O objetivo 7, né, da Agenda 21 Pernambuco, garantia da sustentabilidade ambiental. Então, eu trouxe 2 pontos aí, ó. Reduzir em 50% a proporção de pessoas sem acesso à água potável até 2015. E aí, como é que se visualiza se esse objetivo está sendo alcançado? Que é analisando o percentual da população com acesso à água potável. Muito simples, né? Então, que medidas foram tomadas, né, para que uma maior parte da população tivesse acesso à água potável? Então, vamos olhar, vamos ver o que deu certo, o que não deu certo. O outro ponto aí, ó, alcançar melhorias significativas nas condições de habitabilidade de 2/3 das favelas até 2015. E aí, mesma coisa. Como é que você visualiza isso? É pelo percentual, né, da população com acesso a esgoto sanitário. Então, veja, aqui e tal, beleza. Ó, então veja, volta aqui para mim, por favor. Só para vocês perceberem, né, quanto o saneamento básico ele deve ser considerado, ele deve ser visto como uma medida muito importante, tanto para a sustentabilidade, né, quanto para o equilíbrio ambiental, também para a justiça social. Então, essa justiça social ela vai ser alcançada não só com medidas, digamos assim, de distribuição de renda, né? A justiça social é justamente dignidade para as diferentes camadas da sociedade. Então, o saneamento básico ele é uma forma muito, muito interessante da gente analisar, da gente perceber essas desigualdades espaciais. Né? E falando de desigualdades espaciais, eu vou passar para o professor Gilson. Sim. Ele fazer as considerações finais, professor Gilson. Faça já, as considerações professor. Aí. Mas, rapaz, gente, é uma alegria, né, estar aqui dialogando com vocês. Aula maravilhosa, vocês aprenderam muita coisa hoje. Espero que vocês
Interaja com o nosso conteúdo, estamos aqui à disposição de vocês. Deixa lá um comentário no YouTube, a gente está acompanhando. Está com alguma dúvida, entre em contato. Professor, professora também pode entrar em contato conosco. Estamos aqui sempre à disposição de vocês para trazer o melhor conteúdo possível. Beleza, pessoal? Um beijo do Rostinho Lindo. Até a próxima aula, pessoal. Beleza, professor Gilson. Então, vê só, para a gente perceber, né, essas questões que eu falei, eu trouxe aqui uma atividade, que vai ser uma atividade bem interativa, tá? Então, vocês vão... Aí, lembra que eu falei para preparar o celularzinho para ler o QR Code? Tá aqui. Chegou. Né? Chegou, né? Então, que tal explorar o site Água Sua Linda, né? Então, que foi de onde eu tirei aquela imagem que a gente viu no meio da aula. Então, tem muita informação, né, interessante sobre não só saneamento básico, mas sobre outras questões relacionadas à urbanidade e pelo próprio nome, né, todos eles vão utilizar a água como eixo principal de análise. Então, desde falar de mananciais, de lençol freático, então tudo relacionado à água a gente encontra de uma forma bem didática, como nós vimos aqui na aula, naqueles desenhos, naqueles infográficos, tá? Então a ideia é que vocês entrem acessando esse QR Code, escolham uma informação lá, algo que chama a atenção de vocês, que seja do interesse, pode ser relacionado a essa aula, né? Pode ser relacionado a algo do dia a dia do seu bairro. Então, para trazer esse esclarecimento, né? Socializa com a turma. Então, professor, não tenho como imprimir. Então vai lá, ó, velha canetinha, lápis, anota as informações, reproduz o desenho no teu caderno, reproduz o infográfico. São desenhos assim que não tem uma grande complexidade, né? São desenhos bem simples. Então aproveita e exercita, né? E traz isso para a sala de aula para socializar com a turma, né? Socializar com os professores e professoras. E fica aí também a dica, né, para os colegas e as colegas, professores e professoras, de utilizarem esse material aí em sala de aula, que é bem interessante. Então, vale a pena todo mundo explorar. Beleza? Então, minha gente, ó, hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecer o pessoal da técnica aí, agradecer a Jéssica que está aqui com a gente, tá? Eu me despeço de vocês agora. Boa semana, até o futuro. Tchau, tchau.